Esses versículos pertencem à Bíblia, Palavra de Deus, que mostra a verdade e ajuda os filhos de Deus a viver da melhor maneira para Ele. Esse livro é a segunda carta que Paulo escreveu a seu amigo Timóteo. Foi Deus que usou Paulo para dizer a Timóteo, para você e para mim, o que Ele quer que saibamos. Este livro fica no Novo Testamento, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Para que todo homem de Deus. O homem de Deus é o que crê em Jesus como seu Salvador e escolhe viver para agradar a Deus. Seja apto ou pronto. Isso não significa que nunca peque. Significa sim que quando você estuda a Palavra de Deus, fica preparado e pronto para qualquer coisa. Quando você é tentado a fazer coisa errada, a Palavra de Deus vai te ajudar a dizer não, e você fica pronto a fazer coisas boas que Deus tem para você, e plenamente preparado para toda boa obra. Por meio do poder do Espírito Santo, a Palavra de Deus nos ajuda a fazer boas obras. Se você ainda não confia em Jesus como o Salvador do pecado, é impossível você começar a fazer as boas obras que Deus tem para seus filhos. Você precisa confiar que Jesus é o único que pode salvar você dos seus pecados. Você pode dar esse primeiro passo hoje. Se você já creu em Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo ajuda você a entender a Palavra de Deus e quais são as boas obras que Deus quer que você faça. Vamos repetir o versículo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me por Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Tem de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me por Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que meu Senhor mandou. Tem de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando. Dispõe de mim, Senhor.
crianças! Tudo bem com vocês? No capítulo anterior, Oliofá estava muito feliz por ter conhecido e recebido a Deus em seu coração. Mas ele sabia que ele tinha que aprender mais e mais sobre a palavra de Deus para estar podendo ensinar aos seus amiguinhos de vivermos para Deus. Então, Oliofá, certo dia, conheceu a um missionário lá dos Estados Unidos, que se chamava Herman Purdence. Esse missionário foi com o objetivo de pregar para a aldeia que ele vivia. O missionário conversou com Oliofá dizendo que estava indo dar aulas bíblicas para uma outra aldeia. Logo, Oliofá, muito contente, se prontificou dizendo que gostaria de ir junto para essa aldeia, porque ele queria estar aprendendo mais e mais sobre a Bíblia. Oliofá era muito estudioso, pessoal, e ele queria estar ajudando o missionário a estar pregando a palavra de Deus, está podendo ir às outras aldeias junto com o missionário Herman. Assim, nessa outra aldeia, ele conheceu Jogo. Isso mesmo, pessoal, é o nome do amiguinho que Oliofá conheceu. Por que Jogo? Ele gostava de jogar muitos jogos. Esse era o nome dele. A Bíblia diz que somos pecadores. Foi o que Oliofá disse a Jogo. Jogo logo disse: olha, eu gosto da forma como eu vivo a minha vida. Oliofá falou: mas precisamos, Jogo, pedir perdão a Jesus pelos nossos pecados, realmente sermos perdoados. Mas Jogo não aceitou. A Oliofá ainda assim disse: Jogo, Deus nos ama tanto que enviou o seu próprio filho, Jesus, para estar morrendo na cruz por nossos pecados. Mas Jogo não quis escutar. Assim, Oliofá sabia que tudo que ele poderia estar fazendo naquele momento era orar. Orar para que Deus lhe mostrasse que ele precisava ser salvo de seus pecados. E Oliofá sabia que Deus iria sim responder a sua oração. Então, nessa mesma tarde, chegando meia-noite, Oliofá escutou um grito horrível da cabana de Jogo, gritando: ai, eu tive um pesadelo horrível, Satanás me aprisionou. Bateu então assim na sua porta da sua cabana. Jogo estava com muito medo. Assim, Oliofá orou novamente para que Deus falasse com Jogo. Quando chegou o domingo, Jogo apareceu na igreja e ele pediu para que conhecesse o espírito bom. Tinha poder acima de maus espíritos e sobre Satanás. Então Jogo queria que alguém lhe contasse sobre esse espírito bom. Então, quando as pessoas vinham à igreja, elas foram convidadas a receber o Senhor Jesus como Salvador. E Jogo estava preparado e recebeu o Senhor naquele dia. E a oração de Oliofá foi respondida. Assim, em um dia, uma chuva muito forte começou a cair na aldeia onde Oliofá estava pregando. E ele foi até o lugar onde o missionário estava com um jipe esperando por ele. E ele disse assim ao missionário: eu vou me sentar no banco de trás porque as minhas roupas estão molhadas. E por causa dessa chuva muito forte que caía, a estrada estava muito escorregadia. E Oliofá, ele se agarrou firmemente no assento no momento que o jipe começou a deslizar na colina. E quando eles estavam atravessando a ponte, o jipe começou a escorregar direto para a beira da ponte. Assim, Oliofá orou: ó Senhor, salva o missionário. Oliofá orou enquanto tentava pular para fora do jipe. O jipe parou com as rodas dianteiras suspensas sobre a beira da ponte. E parecia para Oliofá que uma mão invisível estava segurando o jipe. E o missionário saiu com muito cuidado, e o mais leve movimento que ele poderia fazer com o jipe iria despencar o jipe. Então, quando os moradores da aldeia já vieram com os ramos de videira para prender o jipe à ponte, Oliofá compreendeu que Deus tinha guiado ele a sentar no banco traseiro. Se ele estivesse na frente, o peso de seu corpo estaria exatamente sobre as rodas suspensas no ar. Então ele agradeceu a Deus: obrigada, Deus, por conservar-me a salvo para poder contar mais ao meu povo sobre a sua palavra. Ele orou. Vamos lembrar novamente do versículo
que estamos estudando? Em Salmos, capítulo 55, versículos 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Pessoal, vocês viram como Olhofá orava a Deus e Deus respondia suas orações? Então, ore a Deus. Vamos pedir para que você fale mais de Jesus para os seus amiguinhos, seus familiares. Podemos ser também um missionáriozinho onde nós estivermos, levando as boas novas da salvação, assim como Olhofá fez em sua aldeia. Olhofá estava muito assustado com esse acidente. Vocês acham que Olhofá vai conseguir continuar pregando a palavra de Deus, pessoal, depois desse grande e imenso susto que ele teve? É isso que nós saberemos. Então não perca e convide mais todos os seus amiguinhos e seus familiares. E até semana que vem. Tchau, pessoal! Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Sayuri. Vamos à nossa lição? Na lição anterior, aprendemos que a palavra de Deus nos ajuda a entender quem é Deus e a descobrir qual a melhor maneira para viver. Você está lendo a palavra de Deus? Vamos ler o versículo-chave? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Na lição de hoje, Deus fala comigo e com você por meio de sua palavra. Ao longo do tempo, Deus tem protegido sua palavra, evitando que fosse destruída, garantindo que ela chegasse até nós. Mas como a Bíblia chegou até nós? Vamos ver como aconteceu? Para escrever a Bíblia, Deus usou homens diferentes e de diferentes lugares durante um período de 1600 anos. O mais surpreendente é que tudo o que está escrito na palavra de Deus é coerente, cada ponto de acordo com outros pontos. Alguns homens que Deus escolheu para escrever sua mensagem eram chamados de profetas ou mensageiros de Deus. Um desses profetas foi Jeremias. Muitas pessoas naquela época deixavam de seguir e obedecer a Deus, mas Deus queria que o seu povo voltasse para Ele. Então, Deus deu ao profeta Jeremias uma mensagem para ser transmitida para o povo, avisando as pessoas sobre o que aconteceria se elas não se afastassem do pecado. O rei Joaquim, filho do rei Josias, que amava a palavra de Deus, ouviu o aviso de Jeremias e, diferente de seu pai, não se afastou do pecado. Ele não quis obedecer ao único e verdadeiro Deus. O rei Joaquim não se importou com Deus nem com a sua palavra. Assim como o rei Joaquim não quis servir a Deus, muitas pessoas também se voltaram contra Deus. Deus não se agradou disso. O profeta Jeremias pediu que seu amigo Baruque escrevesse a mensagem de Deus e pudessem ler a todo o povo para que as pessoas se voltassem para Deus. Estava escrito: deixem o mau caminho, Deus quer perdoar vocês. Os líderes do povo perceberam que estavam errados e Deus os ajudou a entender que precisavam mudar.
Se você conhece Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo ajuda você a entender a palavra de Deus. Vamos ler comigo? Deus fala por meio da Bíblia. O rei Joaquim, ao ouvir as palavras do rolo, ficou furioso. Ele odiava a palavra de Deus, tanto que pegou-a, cortou cada parte dela com uma faca e jogou tudo no fogo. Ele tentou destruir a palavra de Deus. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Isaías capítulo 40, versículo 8b. Não importa quantas pessoas tentem livrar-se da Bíblia, Deus sempre a protegerá. Depois que o rolo foi queimado, Deus falou ao profeta Jeremias novamente, mandando que pegasse outro rolo e escrevesse de novo tudo o que havia sido queimado. Sua palavra dura para sempre. Deus quer que todos leiam a Bíblia, porque a Bíblia é a maior história de todos os tempos e começa com o amor de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Você sabe o quanto Deus ama você? Deus quer passar tempo com você todos os dias, mas por causa do pecado, todas as pessoas nascem separadas de Deus. Mas Deus nos ama tanto que enviou Jesus ao mundo. Jesus nasceu, cresceu e nunca pecou. Ele é completamente perfeito e não merecia nenhum castigo. Apesar disso, Jesus recebeu em nosso lugar o castigo dos nossos pecados. Se você crê em Jesus, que morreu e ressuscitou, você será salvo do seu pecado. E o Espírito Santo o ajudará a afastar-se do pecado. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que me mostra quanto o Senhor me ama. Me ajude a ler e obedecer. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a semana de vocês e até a nossa próxima lição. Tchau!